Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Nós estamos falando, para quem se esqueceu, nós estamos falando dos passos de fé para se ter uma vida de milagres. Hoje, nós vamos falar sobre mais um passo. E vamos tocar num assunto aqui, assim eu te mostro que passo é esse. Versículo 23, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos primeiro dar uma parada, não vamos ter pressa, mas veja bem, de todos os homens que o Senhor Deus teve, que antecederam a Jesus, até aquele que o próprio Senhor havia dito que era um homem segundo o seu coração, o que aconteceu com este homem? Esse homem também pecou. Você pode ver, uma vez eu ouvi um comentário, não me lembro, não me recordo que pastor foi que fez, foi um pastor americano, e ele foi falando desde o começo. Noé foi e achou graça aos olhos de Deus, mas Noé falhou. Não serviu para recomeçar aquela geração, porque ele não conseguiu passar para os outros a graça que havia nele. Lá na frente você vê Abraão, né? Mas Abraão também falhou. Abraão não conseguiu passar, não conseguiu manter-se e não conseguiu passar aquilo para diante. Você vai vendo, todos que Deus foi levantando, eles foram também perdendo aquela essência. Não caiu a nível de perder a salvação, de perder a fé, mas tiveram deslizes e não tiveram a aprovação de Deus, que Deus precisava para ser aquele que mudaria a história. E esses homens, todos eles falharam, inclusive Davi, conforme estou falando com você. Até que chegou em Jesus. E esse pastor fez um comentário que ele foi dizendo assim, ele foi colocando um, colocou outro, foi outro, e todo que ele colocou, falhou, e todos que ele falhou, ele olhou para o banco, agora só tinha um sentado. E quem era o que estava sentado? Estava sentado à direita dele. Era o filho. E aí ele enviou o filho, e o filho deu a conta de fazer o que era preciso ser feito. Porque todos falharam. E, por falhar, destituídos, eles estavam da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua presença. Não é um fogo, não é um choro, não são lágrimas, um sentimento, uma coisa que você... uma alegria, uma paz que você sente. A glória é a presença de Deus. O que vai e o que me afasta e o que faz com que eu ou você ou qualquer pessoa perca a presença de Deus? É justamente o pecado. O pecado nos afasta de Deus, segundo diz o profeta Isaías, no capítulo de número 59, o versículo de número 1, Isaías falou assim, vamos ver o que Isaías falou. Isaías 59, versículo 1, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas olha o 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então, mesmo Deus não está surdo, diga graças a Deus.
Deus não está surdo. Então, se nós oramos, Deus vai ouvir. E as mãos do Senhor não estão aprisionadas, paradas, estáticas. As mãos dele estão movendo. Diga, graças a Deus, a mão de Deus está pronta para me salvar. Não, eu não senti segurança nisso. Não, pastor, porque eu estou em pecado. Calma que eu já tenho remédio. Então, o remédio é justamente esse, né? É você saber. Aí, porque quando você já olha, por exemplo, para os erros, as falhas, quando você olha, porque pecar ou iniquidade é a mesma coisa, só muda a palavra. O significado de iniquidade é erro. E quem não erra? Às vezes erra tentando acertar, mas erra. Né? Nós estamos sujeitos a falhar, a errar. O meu pai, ele me dizia assim, meu filho, errar é humano, burrice é insistir no erro. Aí já não é a questão humana, já é uma questão de decisão própria. Então o profeta está dizendo, as mãos do Senhor é forte, pode salvar, seus ouvidos estão abertos, podem ouvir. Mas qual é o problema? O problema é que as nossas iniquidades, o problema é que os nossos pecados nos divide, nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Deus permanece no mesmo lugar. Tanto que você vai ver um pouquinho lá na frente, quando você vai lá para Apocalipse, você começa a ver sobre aquelas cartas, há um convite em uma delas, não me lembro aqui agora no momento, mas tem um convite numa delas dizendo assim, volta onde caíste. Onde eu parei de andar, onde eu falhei, ele está me mandando voltar lá. E recomeçar a partir de onde eu parei. Ou seja, o problema não é o que eu fiz, o problema é o que eu não estou fazendo. O que eu fiz tem jeito. O que Isaías está falando, olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês dividiram, vocês se afastaram de Deus e vocês estão com o rosto coberto, não é o de Deus. Mas o pecado cobriu o seu rosto de Deus e a sua voz fica abafada por causa do seu pecado. Quer ver uma coisa? Quando você sabe que você falhou, que você errou, qual é a segurança que você tem para orar? Você não tem nenhuma. Você vai procurar alguém para orar por você. Você não vai ter coragem, porque você se sente desqualificado para a oração. Você vai falar, como é que Deus vai ouvir uma pessoa igual a mim? Como é que Deus vai dar ouvidos depois de tudo que eu fiz? Né? Além da gente errar, falhar, nós sentimos depois a culpa, a condenação pelo que fizemos. E ficamos inseguros de confiar em Deus. Então, preste atenção no que Paulo está falando. Todos erraram, sem exceção. Não tem nenhum certinho, todos falharam e perderam a presença de Deus por causa dos seus erros e das suas falhas. Mas versículo 24, ele diz assim, Romanos 3, versículo 24, Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, você perdeu, mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo perdido conforme você estava, Jesus está te justificando a redenção. Redimir, eu já falei sobre isso aqui, talvez você não se lembra, mas redimir é você tirar de uma parte, nós falamos isso, acho que foi na nossa segunda lição, essa é a quarta. Então, redimir é você tirar daqui e trazer para cá, para outra área, para outro espaço, para outro lugar. Isso é redimir, é a redenção, é você ser tirado de uma posição e passada para outra. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estavam destituídos, vocês estavam afastados,
por causa dos erros, a presença de Deus não podia vir a vocês, mas vocês estão sendo justificados gratuitamente, não se paga, não precisa pagar, não precisa se fazer, basta apenas você receber o que foi feito por você. Você está sendo gratuitamente alcançado pela graça de Deus, redimido pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em não em você. Você pode ter errado antes mesmo de ter vindo para cá. Você pode ter pecado antes de pisar os seus pés aqui dentro. Você pode ter falhado com Deus. Um mau pensamento, um desejo que tenha brotado no seu coração, e você pode ter perdido a presença de Deus ali no corredor, antes de você entrar aqui, ali no estacionamento, na rua quando você vinha para cá. Você pode estar afastado de Deus há 10, há 15, você pode estar até na igreja, mas a presença de Deus já não se faz parte mais da sua vida, porque um dos maiores problemas que os cristãos, nós os cristãos temos, é de estarmos na casa de Deus, mas sem sua presença. Por quê, pastor? Porque você já viu a quantidade de gente que está cansada, oprimida e sobrecarregada? O que a presença de Deus ela faz na minha vida? Ela me dá descanso. Não significa descanso ausência de problemas. Você pode ter os mesmos problemas de sempre, mas você estará sempre disposto a enfrentar esses problemas, sabendo que em Cristo você é mais do que vencedor. Por isso que Paulo mexe aqui em duas coisas. Ele mexe no nosso erro e ele mexe naquilo que Deus ele fez para tirar o erro de nós, para afastar de nós aquilo de errado que nós cometemos. Aí me faz lembrar, por exemplo, quando o profeta Jeremias, ele faz uma pergunta ao povo de Israel, dizendo para eles: pode um leopardo tirar suas próprias manchas? Um leopardo pode pegar e lamber a sua pele e tirar as manchas do seu pelo? Ele pode fazer isso? Ele pode até lamber, mas as manchas não vão desaparecer, elas estarão lá. Você pode até mesmo se sentir constrangido pelos seus erros, pelas suas falhas. Você pode ficar triste por causa da ausência da presença de Deus. Você pode entristecer, ficar constrangido por isso, mas isso limpa o seu pecado? Não. O que limpa, o que nos libera, o que nos faz, o que nos deixa solto e o que nos traz o perdão de Deus e a graça de Deus sobre nós? Você pode ver que Paulo está dizendo, a qual Deus propôs. Quem propôs não fui eu. Quem propôs não foi você. Quem propôs tirar os nossos pecados foi Deus. E para tirar os nossos pecados, quando uma pessoa, segundo você pega, Ezequiel capítulo de número 18, acho que o versículo é o 3, ou Ezequiel 3 também, ele fala sobre o mesmo assunto. Ele fala que a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa, quando ela cometia um pecado, o pecado dela levava ela à morte. A morte nem sempre é a morte física.
Tá, irmão? Nem sempre a Bíblia está relatando da morte física, que a pior morte não é a física. A física é o fim de um tormento, pode-se começar outro, né? Porque se a pessoa vai afastada de Deus, ela está começando um outro tormento para a vida dela. Mas o problema não é a morte física. O problema é a morte espiritual, é o afastamento do homem de Deus. Essa é a pior morte. Porque o homem continua vivo e contemplando as atrocidades e as tragédias daquilo que a morte causa. O afastamento de Deus vai causar na minha vida e vai causar na sua. Então, o que tinha que acontecer? Alguém tinha que pagar por aquele erro, alguém tinha que derramar o sangue para poder lavar aquele pecado. Naquele tempo, Deus instituiu vários sacrifícios. Se você pegar a sua Bíblia, principalmente no livro de Levítico, você vai ver que existia os sacrifícios de bezerros, novilhos, ovelhas, bodes, no mínimo o que fosse mais pobrinho, tinha que ser um casalzinho de pombo. Ainda bem que pombo hoje, né, irmão? Você acha de graça, mas naquele tempo não era. Naquele tempo não era. Então o que acontece? Alguém tinha que derramar o sangue para apagar, para cobrir, que não apagava, para cobrir o erro que a pessoa tinha cometido. Mas não tirava, só cobria. Por isso que Davi, no Salmo 32, ele ora dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é coberta. Não era removido, era só coberto. Então, o que Deus ele propôs? Ele propôs não só cobrir, mas ele propôs remover o pecado da nossa vida. Ou seja, ele disse: eu limpo, zero tudo e você começa tudo de novo comigo. Por quê? Não é você que vai fazer isso, sou eu que vou fazer isso na sua vida. Através de quê? Não através de um sangue de um bode, não através do sangue de um novilho, não através do sangue de uma ave, mas através do sangue de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Você pode ver que depois que Jesus morreu na cruz, lá em Israel, 70 anos depois o templo foi destruído. 70 anos depois, não, no ano 70. Então, Jesus viveu 33 anos, 30 e poucos anos depois o templo foi destruído. E até hoje não tem sacrifícios. Sabe por que não tem? Sabe por quê? Porque ele só faz sacrifício se tiver o templo. Como não tem templo, não tem sacrifício. Sabe por que não tem sacrifício? Porque Jesus é o único sacrifício aceito por Deus. Por isso, irmão, se naquele tempo, como Davi expressou dizendo que o sangue cobria o sangue de um boi, o sangue de um novilho, o sangue de um carneiro, de um bode, o sangue de uma ave cobria o pecado, quanto mais o sangue de Jesus, irmão, não só cobre, mas remove o desejo e a vontade do pecado da nossa vida. Por isso, Paulo está dizendo que Deus propôs para a propiciação. A palavra propiciação é intercessão, do sangue pela fé no seu sangue. Ou seja, o que eu preciso, pastor, fazer para Deus perdoar os meus pecados? Apenas confiar no que Deus diz que fez através de Jesus em seu favor. Sabe por que nós temos dificuldade de acreditar nisso? Primeiro, por causa dos judeus, que para ser perdoado tinha que matar um animal e o sangue dele ser derramado. Depois, a Igreja Católica Apostólica Romana inventou que você tem que fazer uma penitência, que você tem que pagar por aquilo que você realizou.
Por que a gente tem dificuldade de acreditar no que Cristo fez e achamos que nós temos que fazer alguma coisa exterior para que a nossa vida mova e para que Deus nos abençoe? É justamente por causa do tipo de crença que a gente tinha antes. Se você for conversar com um judeu tradicional, um judeu, por exemplo, que eles consideram e chamam de ortodoxo, ele não aceita isso. Por quê? Porque ele acha que ninguém pode pagar pelo que ele faz, ele é que tem que pagar. É tudo que o diabo quer que você e eu também façamos. Não acreditemos no que o sangue de Jesus fez por nós, porque aquilo que você não crê, você não terá benefício dele. E se você não tem benefício, você sofrerá a consequência. Por isso, para que eu possa viver uma vida de milagres, você pode chegar todos os dias diante de Deus da seguinte forma, quer ver? Isaías 53, coloca para mim, por favor. Todas as vezes que eu começo a minha oração, quando eu aprendi isso, eu começo dessa forma. A minha oração particular, eu e Deus. Isaías 53, versículo 3. 3 não, 4. Versículo 4, vamos lá. Diz assim, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido pelo quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha para cá. Quando você começar a orar, comece por aqui, ó. Porque Isaías está dizendo verdadeiramente, o versículo 4 nós começamos a ler, Isaías está afirmando, verdadeiramente, isso não é uma informação falsa, verdadeiramente Ele tomou. O que quando Deus olha para mim, Deus olha para você, o que Deus fez? Ele tomou. É como algo que você estivesse carregando, estivesse pesado para você, e alguém olhou para você e viu que você não consegue mais carregar aquele peso, e aquela pessoa vem e ela tira aquilo das suas costas, e você diz, não, deixa que eu leve. Ele diz, não, descansa, você já está cansado, deixa que eu carrego para você, deixa que eu levo isso para você. Quando Jesus morreu lá na cruz, Ele tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades, físicas, emocionais, espirituais, de todas as áreas, de todas as formas, porque doenças que nós temos não são só físicas. Ele tomou sobre Ele as nossas dores, Ele levou sobre si, mas nós olhamos, tadinho, coitado, como Ele sofreu. Coitado éramos de nós que estávamos perdidos, porque Isaías está dizendo que Ele verdadeiramente levou por causa disso. Versículo 5, filho, pula para mim, acompanha o raciocínio. Mas Ele foi ferido. Por que Ele foi ferido? Pelas nossas transgressões. Qual é o motivo dele ser ferido? Os meus erros, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Ele foi moído, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fui sarado. Então, quando você começar a orar, pare de chegar diante de Deus e dizendo, Senhor, me perdoa. Comece a sua oração dizendo, obrigado, porque o Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu posso entrar na sua presença, eu só o aceito, não é por mim, mas por causa do sangue que foi derramado em meu favor. Porque quando Deus olha para você, quando você crê no sangue de Jesus, você larga os seus pecados e começa a carregar o sangue. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. É como se o próprio Jesus estivesse em nós. É por isso que Ele aceita a minha oração. Não é que eu sou um cara legal, é que Jesus é o cara legal. Isso muda a sua fé. Isso muda as suas orações.
Porque tem gente que começa a oração todo dia, é assim: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus erros. Irmão, começa a agradecer a Deus pelo perdão, começa a agradecer a Deus por Cristo ter olhado para você, porque Cristo, Deus é que propôs. Paulo está dizendo, quem propôs isso foi Deus, não fui eu. Não foi você. Olha o que Paulo está falando em Romanos, deixa aí marcado na tela, não abra, deixa a tela quieta aí. Mas Romanos 3, 25, olha na sua Bíblia, Paulo está dizendo, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus quer demonstrar o quê? O direito que eu tinha ao pecar era ser excluído, era ser afastado. O direito que eu tinha era o inferno. E o que Deus fez? Deus foi e me ofereceu Jesus. Deus deu Jesus para morrer em meu lugar. O sangue de Jesus foi aceito por Deus, diante de Deus, por minha pessoa. Quando eu tenho fé no sacrifício de Jesus, e o sacrifício dele é esse aí, quando eu chego diante de Deus, o meu direito é dado, não porque eu estou chegando, mas por causa daquele que eu estou acreditando que fez por mim o que Deus diz que ele fez. Pare de ficar olhando para você, não, pastor, porque eu não dou dízimo, eu não dou oferta, eu não oro, eu não sou uma pessoa muito dedicada. Cristo foi, o direito é a justiça de Deus que é imputada a você, não o que você faz que te dá o privilégio, mas o que você crê, o que você confia. Se os judeus, quando pecavam, acreditavam que pegando um animal, um bicho, ia lá e sacrificava, e o sangue daquele bicho cobria, e eles continuavam com a sua consciência tranquila vivendo, por que nós, como cristãos, não acreditamos que o sangue de Jesus foi aceito diante de Deus em nosso favor? Então você vê que o problema é uma questão de fé. O problema é uma questão de fé. Se eu não creio no sacrifício dele, eu tenho que me sacrificar. Alguns dizem assim, pastor, eu não sou digno. E quando tu serás digno? Se não for por aquele que te torna digno. Não é o que você faz que te torna digno. É claro que se você confia em Jesus e você serve a Deus, você não vai também ficar andando em pecado e iniquidade, né, irmão? Mas isso não significa que você também não erre. Mas mesmo quando você errar, chega diante de Deus agradecendo a Ele pelo sacrifício de Cristo e pelo sangue derramado na cruz, porque a proposta de Deus, através do sangue, é trazer a justiça de Deus a nós. Para quê, pastor? Porque ele diz aí, olha, voltando lá para Romanos, diz aqui, olha, versículo 26. Para a demonstração da justiça que nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Pergunta ao seu vizinho, onde está a sua fé? A sua fé está no que você faz? A sua fé está em você? Pastor, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu levanto de madrugada. Pastor, você pode fazer tudo isso é bom, isso ajuda você. Mas se você não crê no que Cristo fez, isso não é nada. Porque você não aceita, porque você jejua, porque você ora, porque você dá dízimo, porque você vem na igreja. Você é aceito porque você acreditou no que Cristo fez por você. Aí você é aceito. Aí você é recebido diante de Deus. Aí quando Deus ele olha para você, quando ele olha para mim, é como se ele estivesse olhando para Jesus. Ele está vendo Jesus, porque o sangue dele está nos cobrindo. A nossa fé no que Jesus fez por nós é que nos traz a justiça de Deus. Veja bem, olha, volta lá para Romanos não, Isaías 53, versículo de número 10.
Isaías 53, versículo 10. Olha o que ele diz aí, olha. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha para cá. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, Ele não fez por Ele, Ele fez por nós. E a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, colocando nele os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e quando a alma de Jesus já foi colocada por expiação do pecado, tem mais de 2000 anos atrás. Quando Isaías falou isso aí, tinha 500, 600 anos antes de Jesus. Há quase 2000 anos atrás, essa palavra aí se cumpriu. E a Bíblia Sagrada diz que agora, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, que confia no sacrifício de Jesus, que crê no sangue dele que foi derramado para te remir do pecado, que crê no nome dele que foi te dado para fazer justiça, quando Deus olha para você, Deus não está triste, chateado, querendo te pegar e lançar no inferno. Deus está alegre com você. Deus está sorrindo com você. E Ele está dizendo o mesmo que Ele falou de Jesus quando João batizou e ele saiu das águas lá no Jordão. Ele está dizendo: esse é meu filho amado que me dá muitas alegrias. Esse é meu filho, essa é minha filha que me dá alegria. Eu estou feliz com você. Por quê? Porque eu posso te ver. Você carrega o sangue do meu filho sobre você. Você carrega o nome do meu filho sobre você. Eu posso te olhar e posso te ver. Por isso que Isaías está dizendo, quando a sua alma se puser, porque Jesus ainda não tinha morrido, mas Isaías está dizendo, quando ele morrer, ele se alegrará outra vez, o prazer do Senhor prolongará os seus dias. Deus vai abençoar, Deus vai alegrar-se com o seu povo novamente. E é por isso que às vezes hoje nós vemos muitos crentes tristes, nós vemos muitos crentes vazios de instituto. Não, pastor, mas é porque você sabe, né? A gente erra, a gente falha. Bom, você erra por quê? Porque você gosta de errar? Se você gosta de errar, então pare. Porque a justiça, ela representa duas coisas. Primeiro, num amplo entendimento de justiça, é estado daquilo que eu devo ser. O que Deus quer que eu seja? Deus quer que eu seja perdoado, Deus quer que eu seja outro, Deus quer que eu mude. É uma condição para que eu seja aceito diante de Deus. A condição para Deus me aceitar. Justiça é a condição para Deus me aceitar. E como é que Deus vai me aceitar? Quando eu estiver na igreja, parar de fumar, parar de beber. Quando eu estiver na igreja, der o dízimo, der a oferta. Quando eu estiver na igreja, ir para a oração. Quando eu estiver na igreja, né, e estiver pregando e for fazer missão. Quando eu estiver na igreja. Tanta gente faz isso. E, no entanto, continua no pecado do mesmo jeito. E pecando e caindo. Você não conhece gente assim? Sim ou não? E tristes da mesma forma. E decepcionados até consigo mesmo. Algumas, por exemplo, quando senta comigo no meu escritório, diz: pastor, eu fico tão triste. Tanto tempo eu estou na igreja e ainda estou fazendo isso. E por quê? Porque você acha que você tem que se enfeitar. Você tem que fazer uma série de coisas.
para você ser aceito diante de Deus? Porque se você não fizer, Deus não te abençoa. Quando eu cheguei em 1992 na nossa igreja, que foi a primeira igreja evangélica que eu comecei a frequentar, mas a nossa igreja era uma igreja assim mista. Ela não era de pessoas assim igual eu, pessoas pessoas que estavam chegando sem Deus na vida, sem conhecimento de Deus. Lá já tinha algumas pessoas que já tinham passado por outros ministérios, e essas pessoas estavam lá. E eu cheguei com um problema, como muitos de nós chegamos. E sabe o que aquelas pessoas me diziam? Você tem que jejuar muito, você tem que orar muito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu jejuava, orava, faltei virar um cabrito, indo para monte, subindo montanha. Eu não comia, e eu lia, e eu fazia tudo e nada de benção. E eu comecei a questionar o evangelho. E eu comecei a questionar Deus. Qual é, Senhor? Qual é a tua? A gente faz tudo e não nada está agradando para o Senhor? Eu corro para um lado, eu corro para o outro, falar, agora vai. Não, aí quando eu falava com o cara de novo, ele tornava a dizer assim para mim, não, irmão, você pensa que é fácil assim? Você tem que lutar muito, cara. Falar, mas Deus, até onde o Senhor quer que eu vá? Eu não estou aguentando mais, não. Aí foi quando Deus falou, para. Não vá conversar com os outros. Venha conversar comigo. Por isso que eu digo para você, 95% do que eu conheço de Deus, eu conheci só. Eu e Ele. Não houve interferência de outras pessoas. Mas nós temos um problema. Sua mãe diz assim, você tem vários irmãos, e a sua mãe te diz, eu te amo, meu filho, eu te amo. Aí você diz, a senhora também fala com a Ana, com a Isabel, que a senhora também ama, a senhora ama todo mundo, é a mesma coisa. Mas eu te amo, mas ama. Aí a Isabel diz assim, não, ela só fala isso que ela é minha mãe. Aí a Ana diz, não, ela só fala isso que ela é minha mãe. Você questiona até o amor de sua mãe. Da mesma forma, nós também questionamos o amor de Deus. Porque nos ensinaram e nós nascemos dessa forma, que não, que você tem que se tornar digno, merecedor, que você tem que fazer algo por onde Deus possa te abençoar. E foi quando Deus começou a me fazer entender, Carlos, não é o que você pode fazer todas essas coisas, você pode fazer todos esses rituais. Isso eu chamo de exercício espiritual. Isso são coisas que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a sua vida espiritual, mas não muda ela. O que muda a sua vida é você acreditar no que Jesus fez por você. Se você não acreditar no que Jesus fez, tudo que você fizer é nada. Mais ou menos assim, quer ver? Os exercícios físicos que nós fazemos, o que eles dão a nós? Uma mobilidade melhor. Você vai andar, não vai sentir dores nas pernas, você não vai sentir dores nos músculos, articulações. Andar vai te fazer bem para a sua saúde. A mesma coisa, oração, consagração, jejum, vai te fazer bem, vai melhorar, sem dúvida, a sua vida espiritual. Mas o que muda você não são os exercícios espirituais. É o que Jesus Cristo fez por você. Isso é o que te muda. Por isso que o diabo não quer que nós acreditemos nisso, para nós não sermos a justiça de Deus, aquilo que Deus de fato Ele fez por nós. A justiça é a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Quando você, por exemplo, tem e se sente prejudicado por alguém e você recorre à justiça, você vai com um advogado, entra com uma ação, o que você está querendo? O que é seu por direito. E você tem diante de Deus, de antemão,
você não precisa de advogado, porque já foi constituído para você. E é de graça. Não precisa pagar. Você tem direito à paz. Você tem direito ao perdão. Você tem direito à salvação. Você tem direito à saúde. Você tem direito à alegria. Você tem direito a prosperar. Você tem direito ao Espírito Santo. E depois, quando você parte dessa vida, você tem direito à eternidade. Tudo pelo que Jesus fez. Não é o que você faz, é você acreditar no que Jesus fez. Ah, pastor, mas se eu acreditar no que Jesus fez, eu não preciso mudar? É claro que quando você acredita no que Jesus fez, o que você vai mais ter é mudança. Mas a mudança não é algo promovido para o seu lado externo. A mudança não é algo promovido pelo seu lado religioso. A mudança é algo promovido dentro do seu coração. E quando o nosso coração muda, o nosso exterior também muda, porque a mudança de Deus começa de dentro para fora. Tem gente tentando mudar de fora para dentro, como eu tentava, e ficava decepcionado. Poxa, eu oro, Deus não me responde, eu peço, Deus não me concede, eu jejuo, eu corro atrás, é vigílias, eu não aguento mais. Deus, por que o Senhor não me abençoa? Porque não é o que eu faço que vai me abençoar, mas o que foi feito por mim. Quer ver? Só para terminar, Romanos não, Apocalipse 12. 12 e 11, o que está escrito aí? E eles o venceram. Pelo quê? Pelo quê? Não, porque é da Igreja da Graça. Não? Não, tá bom, irmão, se vira então. Eles venceram pelo quê? Não é porque é dizimista. É porque deu uma boa oferta esse mês. Não vai dar também, né? Ah, bom. Eles o venceram e pela palavra do seu. O que é testemunho, irmão? Testemunho. Ó, eu vou precisar do Natália. O Natália vai testemunhar em meu favor. Se o Natálio vai testemunhar ao meu favor, o Natálio tem que falar o quê? Não. Ele tem que falar o mesmo que eu estou dizendo. Se ele não fala testemunhar, é você afirmar o mesmo que o outro falou, o outro disse, o outro fez, é você afirmar com as mesmas palavras, da mesma forma que o outro falou. Deus diz que nós vencemos pelo quê? Você já viu crente contando testemunho? Ele diz assim: eu orei muito, pastor. O senhor lembra aquela campanha que o senhor fez? Não foi Jesus que te deu a vitória, foi o que você fez. Eu jejuei, pastor, entrei em jejum, fiz uma campanha de oração. Ei, meu filho, para com esse negócio. É mais fácil aqui, ó. Pastor, eu fiz 7 semanas. Você pode fazer, lembra que eu falei do exercício? Você pode fazer. Mas não é isso que vai te dar a vitória. O que vai te dar a vitória é o sangue de Jesus, que você crê que já foi derramado e imputado vitória na tua vida. Quando você começa a falar, eu já venci pelo sangue de Jesus. Quando você começa a afirmar, eu já venci, eu sou um vencedor pelo sangue de Jesus. Quando você começa a falar o seu testemunho, ele vai confirmando que o sangue de Jesus fez para a sua vida. Porque crer é justamente você afirmar a mesma coisa. Jesus diz, João está dizendo que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. E nós falamos assim, está complicado, pastor. O negócio está feio. Olha, pastor do céu, entre em oração, é para o senhor entrar logo em oração agora, é para o senhor fazer logo, pastor, uma prece forte, daquelas assim boa, me põe nas suas orações de hoje em diante. Para com esse negócio, irmão.
Olha para o teu lado e me ajuda a pregar e diz assim: você já é um vencedor. Jesus já derramou sangue por você. Você não vai vencer, você já venceu. Não, você não vai vencer, você já venceu. Repita de novo: você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. O sangue de Jesus já foi derramado por você. O resto é conversa fiada e o diabo colocando dúvida no seu coração. Por isso, tenha fé, não em você, nos seus atos de justiça, mas tenha fé no sangue de Jesus que foi derramado por você. Isso vai facilitar as suas orações. Você vai chegar diante de Deus e você vai saber que Deus vai te ouvir. Não é porque você é legal, porque você é de oração, porque você é espiritual. É porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida e você é aceito diante de Deus. Tá, irmão? Quarto passo para você viver uma vida de milagre. Acredite no que Cristo fez por você. Ele é a sua justiça. Repita comigo: Jesus é a minha justiça. De novo: Jesus é a minha justiça. De novo: Jesus é a minha. Eu tenho direito às graças divinas, eu tenho direito ao milagre, à cura, à saúde, à prosperidade, o perdão, a salvação, porque Deus trouxe a justiça dele através de Cristo Jesus, e eu recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e a vitória dele é colocada na minha conta, e eu estou fazendo saques agora. Hoje eu estou animado. E amanhã de novo. Só para a tristeza do diabo. Ai, ai, ai. Isso é bom demais, irmão. Foi o que eu aprendi. Eu falei: caramba, eu quase morri, correndo atrás da bênção. E Deus está dizendo para mim: não, meu filho, você já tem. Só fala a mesma coisa. Depois você leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui é dever para sua casa. Feche os olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela paz. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo sangue que por mim foi derramado na cruz. Eu creio sim, que há poder em teu sangue. E esse sangue foi aceito diante do Senhor, como sacrifício em meu favor. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cura emocional, porque não tenho mais distúrbios, não tenho mais maus pensamentos, eu tenho a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Pela cura física, porque tu tomastes as minhas doenças, as minhas dores, e as levou sobre si. É o que diz a tua palavra. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus, porque a sua alma se pôs por expiação do meu pecado. E hoje o Pai pode olhar e me ver. Obrigado. Porque hoje sou aceito perante a Ti. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te dou graças, meu Deus, por tão grande salvação. Eu te dou graça pelo perdão, eu te dou graça pela paz, eu te dou graça pela saúde. Agradece a Deus se você crê nisso. É a palavra do seu testemunho, meu irmão.
é o que você afirma, como Cristo afirmou que você é que faz você vencer. Você vence a tristeza, você vence as doenças, você vence os demônios, você vence o pecado. Você pode sair disso. Você não pode ficar como um passarinho preso numa gaiola com as portas abertas. Abra, saia de dentro dessa gaiola agora. Você está livre. Jesus já te libertou. Para a liberdade Cristo nos libertou. Você é livre, saia desta gaiola. A porta está aberta. O sangue de Jesus a abriu para te tirar daí, dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, dessa fraqueza. Oh, aleluia, aleluia. Deus ouve a sua oração, Deus escuta o seu cântico, Deus recebe você na presença dEle. Porque você carrega o nome precioso do seu filho, porque você crê no sacrifício de Jesus em seu favor. Seja lavado, seja purificado. Oh, tem jeito para os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia. Todos pecaram e destituídos estão, mas Deus propôs te trazer de volta. Manaias. Lembra daquele filho que saiu de casa e disse: pai, me dá os meus bens, vou viver minha vida. Mas um dia ele caiu em si e ele disse: eu vou voltar para a casa de meu pai, e eu vou dizer para ele: eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita apenas como um dos trabalhadores de tua casa. E ele voltou para casa com esse pensamento: me deixa pelo menos trabalhar. Mas quando ele chegou, antes dele entrar na casa, o pai já estava para recebê-lo de braços abertos. O pai já mandou chamar os servos e dizer a eles: troque as suas vestes, põe sandálias novas em seus pés, põe um anel em sua mão. Ele voltou para casa, reintegra ele à família. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque na casa de Deus você não é servo. Na casa de seu pai você é recebido como filho. Porque todos quantos o receberam, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você já recebeu Jesus em seu coração, você é filho. Você é filho, e como filho, você não precisa esperar o seu pai te chamar. Você pode chamar que o seu pai vem. Qual pai que o filho, tendo fome, lhe pede pão e ele dá pedra? Qual pai que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? Você tem um pai nos céus, e que se agrada quando ele olha para você e vê que você creu no sacrifício de Jesus em seu favor. Você pode orar. Eu não vou orar por você hoje. Ore, peça para Deus, a sua fé vai funcionar. Pede para o seu pai. Pode pedir o que você precisa, o que você necessita. Você tem a vitória por meio do sangue de Jesus. Você é aceito. Você não precisa que alguém santo ore por ti, porque você é santificado por Cristo. Ore, minha irmã, ore, meu irmão, peça como um filho de Deus, como uma filha de Deus. É o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus que te torna aceito. Ele é a justiça de Deus para a tua vida.
Pede ao Pai o que você precisa, pede ao Pai o que você necessita. Hoje é seu dia, essa é a sua hora. Os céus estão abertos para você. Você pode pedir o seu milagre, você pode pedir a interferência de Deus, você pode pedir a manifestação de Deus. Ele está apenas a te ouvir, porque nada te separa. As mãos do Senhor não estão encolhidas, a mão de Deus está aí te tocando. Oh, Kamanai, ele comaçou amadas. Abra a tua boca. Deus sempre quis ouvir a tua voz. Solta o que estava engasgado dentro de você. Fala com Ele da sua dor, da sua tristeza, porque os ouvidos dele não estão agravados. Oh, o que impedia que Ele te ouvisse, Jesus removeu. Jesus removeu, e você pode falar. Você pode entrar na presença do seu Pai, e você pode pedir, você pode falar com Ele da sua dor, você pode falar com Ele da sua luta, você pode falar com Ele da sua frustração, da sua decepção, da sua tristeza. Ore, minha irmã, ore, meu irmão.